Fala, meus príncipes e minhas príncipas! Bem-vindos à nossa aula de número 8, tá quase terminando. Não desistam. Como realizar uma meta-análise, um guia prático, passo a passo, utilizando o software R e o RStudio. Aula passada, número 7, fizemos a nossa primeira meta-análise. A gente meta-analisou estudos expressos como risco relativo odds ratio, que são medidas de associação. Agora a gente vai meta-analisar estudos expressos como diferenças de médias. Então, ó, não percam a conta, nossa aula de número 8, penúltima aula, tá acabando, hein? Então vamos lá. Vimos o que são estudos expressos como medidas de associação. Estudo tal é melhor do que estudo tal em X%. Então, essas são medidas de associação. Vamos ver agora diferenças de médias. O que é a diferença de média? Por exemplo, eu tenho duas turmas, cada turma faz uma prova. Turma A teve a nota, a média da turma foi tanto, turma B, a média foi tanto. Qual foi a média melhor? Diferença de médias. Resumindo, é isso aí. Basicamente, no Forest Plot é expresso da mesma forma. Eu tenho um eixo. Cadê meu pointer aqui? Opa. Vamos lá. Eu tenho um eixo Y sobre o qual eu não vou ter diferença entre as duas intervenções e o eixo X onde é distribuída a intervenção. Então, no lado eu tenho intervenção A, no outro lado eu tenho intervenção B e justamente sobre o eixo Y eu não vou ter diferença. Como eu estou utilizando as minhas variáveis diferenças de média, então aqui vai ser 0. À direita eu vou ter números positivos e à esquerda números negativos. Ou seja, aqui eu posso ter números positivos, negativos e números quebrados. Dígitos quebrados, que aí eu posso ter 1, 2, 3, 4, 5, 3,4, 7,8 e números negativos abaixo de 0. E vamos utilizar nosso software R para realizar isso aí. E da mesma forma que na aula 7, quem não se lembra das variáveis, aqui é importante não lembrar daquele conceito fundamental do começo. Não confundir banana com maçã. O que é que eu vou fazer? Volta lá para a aula de número 2, variáveis. Então, já vimos variáveis quantitativas discretas, são aqueles números que não podem ser quebrados, número de filhos, número de cigarros. E vamos agora ver as variáveis contínuas. Elas que vão servir para a gente meta-analisar de forma de diferença de médias. Ou seja, nossas maçãs. Lembrar desse conceito, bananas e maçãs. Então, como exemplo, eu posso ter um grupo com 10 pessoas foram pesadas, eu tive uma média desse peso. Então, essa vai ser minha média. Geralmente, ela é feita através de um instrumento, essas medidas, seja o peso pela balança, a altura por uma régua, o tempo por um relógio, pressão arterial por um sigmomanômetro. E geralmente eu expresso ela através de uma média e um desvio padrão. Então, geralmente, essa é a sequência. Por exemplo, 10 pessoas se pesaram. A média foi de 70 quilos, meu desvio padrão foi de 2. Então, meu estudo teve o resultado de a média de 70 mais ou menos 2. Igual aquela do Ibope, né? Varia mais, 2 pontos para mais, 2 pontos para menos. Esse é o desvio padrão. Então, geralmente, são expressos assim. Então, vamos voltar àquele exemplo das técnicas cirúrgicas. Só que agora, no meu exemplo 2, em vez de eu fazer um teste X, eu vou utilizar um questionário. Então vamos lá. Mesmo design, basicamente, eu tenho um joelho bichado e eu tenho um joelho bom. O que acontece? Eu desenvolvi duas técnicas cirúrgicas que as duas prometem tornar esse joelho ruim em um joelho bom. Técnica A e técnica B. Eu vou ver qual técnica é melhor. Só que nesse exemplo 2, o que é que eu vou fazer? Eu vou aplicar um questionário chamado Score W. O exemplo 2 é esse. Que nada mais é que
Ao final de cada procedimento, aqui o procedimento B e o procedimento A, no final dele eu aplico o meu questionário e tenho uma média. Aí eu vou ver a diferença dessas médias. Então, mesmo exemplo da outra lá, semelhante. Então, ó, eu peguei 3 estudos, autor 1, 2 e 3. O autor 1, ele pegou 18 pacientes, operou utilizando a técnica A, aplicou o score depois da cirurgia, obteve uma média de 96,30 e um desvio padrão de 1,8. Esse mesmo autor, ele operou 30 pacientes, ao final aplicou o score W e teve uma pontuação de 90,30 e uma variação de mais ou menos 3,77, que é o meu desvio padrão. E assim sucessivamente, o autor 2, utilizando a técnica A e B, e o autor 3, A e B. Então, resumindo, 2 técnicas cirúrgicas, as duas prometem deixar um joelho ruim e um joelho bom. Eu aplico um questionário, eu chamei de Score W, pode ser um questionário ou um teste. Vamos deixar um questionário como mais fácil. Eu quero meta-analisar esses 3 estudos agora. Então, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa, como sempre, eu preciso construir um banco de dados. Vou utilizar o Microsoft, o Excel, o Numbers ou qualquer outro editor de planilha, como o BR Office. Então, eu vou fazer dessa mesma forma, dividir por autores, o N, a média do score W, eu disse o padrão, técnica A e depois a técnica B. Então, basicamente, vai ficar dessa mesma forma. O que é que eu preciso saber? Eu tenho que entender qual a linguagem que meu R ele usa para interpretar essas colunas e ver. Esse é o N, esse é a média e esse é o desvio padrão. Então, como é que ele faz quando ele vai meta-analisar estudos que são expressos como diferenças de médias? Ele vai seguir essa sequência. O que ele vai fazer? Ó? Coluna A, eu vou ter o estudo e o nome dos autores do estudo. Aqui eu botei autor 1, 2, 3, mas podia ser Ariel e colaboradores, Lana e colaboradores, ou Camilo e colaboradores. Aí ele vai seguir essa sequência. O que chamamos de técnica A, são essas 3 colunas, na verdade o R ele chama de experimental. E a técnica B, que são essas outras 3, ele chama de control. E vai seguir essa mesma sequência. Então, N, que é um número mesmo do estudo de participantes, 18, o M de média e o SD o desvio padrão, que é do standard, né? Standard Deviation, do desvio padrão. Então, ou seja, lá na aula 7 a gente viu que eu precisava inverter na linguagem do R. Então, primeiro eu colocava o evento para depois eu colocar o meu número de participantes. Aqui não, aqui eu mantenho. Então, ó, você vê que segue a sequência. Ó, 18, 96,30 e o desvio padrão. Ó. Não precisa colocar. Só que o que eu tenho que fazer? Eu não preciso colocar esse mais ou menos. E eu posso colocar o vírgula. Às vezes alguém acha, porque o software é americano, o software é isso, eu tenho que botar, em vez do vírgula, 96,30, eu teria que colocar 96,30, eu deveria colocar 96,30, mas não. Pode colocar que quando a gente vê importando lá no R, ele vai corrigir isso aí. Então, o que é que eu tenho que fazer? Seguir esse padrão e escrever isso aqui, ó. Estudo NE, ME, SDE, NC, MC e SDC. Então, ó, número do experimental, a média, o desvio padrão do experimental. Número do controle, média do controle e desvio padrão do controle. Então, feito isso, eu vou exportar para CSV, da mesma forma da nossa aula 7. Então, como é que fica? Planilhei, aqui eu estou usando o Excel, Score W, vou botar salvar como. Então, escolho lá, vou salvar na minha mesa,
vou mudar aqui a forma o formato do arquivo. Vou procurar aqui embaixo, .csv. Escolho ele, confiro lá e salvo. Então beleza, salvei, vou aqui na minha área de trabalho, vou abrir para vocês verem como é que fica, como é que ele vai... Então, ele fica expresso dessa forma, dessas colunas, ó, estudo, o número, médio, desvio padrão do experimental. Aí, número, média e desvio padrão do controle. Show de bola! Então, o que eu vou fazer? Exportei do Excel para o CSV. Agora eu vou importar para o meu RStudio. Então, o que a gente vai fazer? Abrir o RStudio. Vou importar. Primeira coisa, sempre vou checar se o meu pacote MET está ativado. Se não tiver, eu vou lá, dou o checkzinho, ativo ele. Então, como é que eu importo? Ó, file, arquivo, import dataset. Aí eu vou escolher, vou aqui na minha área de trabalho e vou procurar como a gente salvou, que foi o ScoreW CSV. Vou abrir, beleza. Lembrar, muito importante o nome. Da mesma forma da aula 7, eu tenho que colocar um nome fácil, que do jeito que eu escrever é o jeito que eu vou chamar no meu RStudio. E vou importar. Então, ó, apareceu nossa tabela do jeito que a gente fez, ó. Bonitinha. Então, se eu escrever aqui no meu prompt, olha aí, ó, e der um Enter, ele sai a tabela bonitinha, substituindo a vírgula pelo ponto. Então, tranquilo, importamos a nossa tabela. Então, ó, o mais difícil é isso aí, é tabelar. Depois é só seguir comando, é receitinha de bolo. Então, o que a gente faz? A gente importou, olha como ficou bacana a nossa tabela do ScoreW. Chamei ScoreW. Toda vez que eu digitar ScoreW e der um Enter no meu prompt, vai acontecer isso aí. Beleza? Então, vamos agora, já que já temos a tabela, agora é só meta-analisar. Show de bola. Qual a diferença? Lá no exemplo 1 do teste X, a gente usou o comando metabin. Aqui, a gente vai utilizar o comando metacount, que é para meta-analisar a diferença de média. Então, vou fazer da mesma forma. Vou criar uma variável e utilizar esse comando. Então, como eu disse no exemplo passado da aula 7, pode ser qualquer nome. Eu posso escolher aqui botar pedra, ou escrever xícara de café, qualquer coisa, e associar ela ao comando metacount. Para ficar fácil, eu coloquei meta-análise, ScoreW. Então, eu disse que essa variável corresponde ao comando metacount. E lembra daquela nossa sequência? Como é que eu vou colocar isso no R? Como é que eu vou escrever? Tem que ser nessa sequenciazinha, ó. NE, ME e SDE. Sempre assim, ó, vírgula, espaço e escreve. Então, ó, o número do experimental, a média do experimental, desvio padrão do experimental. Aí, ó, NC, MC e SDC. Número, média e desvio padrão do controle. Estudo, que é a nossa primeira coluna, vírgula, e de onde eu vou tirar esses dados, que vai ser da nossa planilha ScoreW. Então, vai ficar assim, ó. Vou usar o meu comando metacount. Então, eu vou criar uma variável. A gente combinou que vamos chamá-la de meta-análise ScoreW. Então, eu vou dizer que essa variável corresponde ao comando metacount e ele vai seguir essa sequência. NE, média do experimental, desvio padrão experimental. Número do controle, NC, média do controle e o desvio padrão do controle. Minha coluna estudo, que vai ser o nome dos estudos, e eu vou pegar esses dados da minha planilha ScoreW que a gente colocou aí no formato. Então eu dei um Enter, aparentemente nada aconteceu, mas se eu digitar de novo nossa variável meta-análise ScoreW, preste bastante atenção e der um Enter, temos nossa segunda meta-análise. Então,
esse é o nosso resultado sensacional da nossa segunda meta-análise. Dessa vez, estudos expressos como diferença de médias. Temos, assim, outra meta-análise. Então, da mesma forma que na aula 7, a nossa meta-análise de estudos expressos como diferença de médias, eles se dividem, são colocados de 4 formas. Eu divido aqui para ficar mais fácil a interpretação. O 1 são os estudos individuais. Ele dá aqui, ó, autor 1, 2, 3, poderia colocar qualquer nome, né? Lembra lá da coluna? Ele vai dar a diferença de médias de cada estudo. Então, ó, no estudo 1 eu tive uma diferença de média de 6. Meu score W teve 6 pontos a mais em uma técnica que da outra. E foi estatisticamente significativo porque, ó, o meu intervalo de confiança ele não cruzou o meu eixo Y, ou seja, deu 6 positivo e continuou, variou de 4 a 7. Já no meu autor 2 e meu autor 3, ó, eles foram tendenciosos para uma média de 2,6 em um, 2,5 no outro, para um estudo, só que não foi estatisticamente significativo porque ó, ele cruzou o meu eixo Y. Ó, aqui está negativo, ó, menos 1,5, variou de menos 1,5 até 6,7. E meu autor 3 também. E aqui o número de estudos e aqui os modelos fixo e aleatório. Então, ó, o nosso quadrado 1 refere-se aos estudos individuais. Já no 2, aí sim, é nossa meta-análise propriamente dita. Da mesma forma, ela vai ser dividida em modelos de efeito fixo e modelo de efeito aleatório. Já é automático. O R ele sempre vai fazer os dois modelos. Você não precisa dizer, eu acho que é um, acho que é não. Ele dá os dois. Na hora que você vai escrever o seu artigo, jogar na sua meta-análise, você vai escolher, mas ele já calcula os dois, então tranquilo. Então, ó, juntando os 3 estudos, ó, no meu modelo de efeito fixo, eu tive uma diferença entre as duas médias, ou seja, entre os dois scores W, de 5,4619. E estatisticamente significativo porque ó, ele não cruzou o eixo Y, sempre é positivo, assim como no modelo de efeito aleatório. Esse é o meu P, o P mesmo da minha meta-análise. A gente vê que foi estatisticamente significativo, ó, já que vimos aqui no intervalo de confiança que ele não cruzou e foi significativo. E o meu Z, como a gente lembra, ele calcula mais ou menos onde é que vai ficar o meu losango da minha meta-análise, lá do resultado. O 3, ele dá a heterogeneidade, no caso aqui, ó, o tal square ou o tal quadrado, ó, ele deu 30,1%. Lembra aquela tabelinha que a gente viu no começo sobre a heterogeneidade? Aqui, ó, esse é o tal quadrado e esse é o teste de Higgs, né? O I ao quadrado. Lá deu 30,1%. Então, teve dúvida aqui de heterogeneidade, volta lá. E aquele mesmo esqueminha. Vou usar qual? O modelo de efeito fixo, aleatório, aquele esquema dos 50%. Então, mais ou menos isso aí. E o 4, ele diz qual foi o método que ele utilizou no estudo. Então, o que a gente viu aqui? Conseguimos fazer nossa segunda meta-análise. Sensacional! Então, vimos que foi um pouco mais rápido, porque a gente já pegou experiência com a primeira aula, aprofundamos mais, vendo como fazer uma meta-análise de outra forma de expressão de estudos, dessa vez de diferença de médias, e eu convido vocês para aprofundar mais ainda, que eu acho que vocês sentiram falta dos forest plots, que a gente falou bastante do mais, que vai ser nossa última aula, exatamente, nossa aula número 9. Já fizemos uma carga teórica bacana, vimos como é que instala o RStudio, vimos como é que meta-analisa 2 exemplos em medidas de associação e diferença de médias. E nossa última aula, nossa aula de número 9, vamos ver como é que a gente vai fazer o forest plot no RStudio. Então,
Espero que você tenha gostado. Comenta, fala, dá o feedback. Vou tentar responder e estou aguardando vocês aqui na nossa próxima e última aula desse curso, Como Realizar uma Meta-Análise. Então, aquele abraço.